no altar de adoração. Presta atenção, tudo isso que aconteceu tem tudo a ver com o que eu vou também falar aqui. A melhor oferta no altar de adoração. Diz assim o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Curva sua cabeça. Preciso ler tudo. Oremos nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, te convidamos, amigo Espírito Santo, a estar conosco aqui. Espírito Santo, és o principal. Espírito Santo, que a tua palavra venha a falar aos corações, venha a ensinar esta noite, que nós venhamos a crescer em ti, que nós venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, receber de ti. Espírito Santo, eu te peço, me usa como instrumento de adoração a ti. Em nome de Jesus, tu tens a liberdade, Espírito Santo, tu és o principal deste lugar. Em nome de Jesus, fala os nossos corações, abra os ouvidos espirituais do teu povo, abra os corações, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Davi, num de seus louvores como esse, que reconhece a grandiosidade, a grandeza de Deus. E então ele reconhece tanto que ele fala para glorificar, exaltar, louvar. Tudo isso quer dizer bendizer. Bendizer quer dizer glorificar, louvar, adorar, porque ele reconhecia a grandeza do Senhor. Ele reconhecia quem Ele era. Aleluia! Deus é um Deus todo-poderoso. E todo homem, isso é dever de todo homem. Você tem que glorificar. Povo, bendiga o Senhor. Povo diz, glorificado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abre portas. Ele, aleluia, faz tudo na tua vida. Glória a Deus. Bem dizer quer dizer louvar, adorar. É você se esparramar na presença de Deus, é glorificar. Davi fala, bendize a minha alma. Ou seja, a alma aí que está falando de todo o ser dele. Glória a Deus, porque ele reconhecia quem Deus era. E quem reconhece aqui quem Deus é, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Adorar é dever de todo homem. Glorifica a Deus, meu amado. Em todo tempo, exalte o nome do Senhor. Não deixe, não fique com a boca fechada. Nós temos que bem dizer, louvar. Bem dizer quer dizer louvar, glorificar. E o mais importante disso, o texto também, né, fala bem claro, bem dizer, no contexto geral quer dizer adoração, quer dizer adorar. Você glorifica, você exalta, você adora Ele. E o que quer dizer adorar? O que quer dizer adorar? Vem de duas palavras. Presta atenção nisso, a gente vai falar muito de... Vamos percorrer sobre acesso e adoração a Deus. Como as coisas mudaram com o tempo. Adorar vem do hebraico, no Velho Testamento do hebraico, Pesach, né? É S, eu anotei aqui, S-C-H-A-C-H-A-H, Sash, que quer dizer curvar-se, curvatura. Você se curva. E no Novo Testamento vem de prescum, do grego, prescum, P-R-E-K-U-N, prescum, que quer dizer estar de joelhos, beijar a mão de joelhos, olha só. Então, adorar para Deus, meu amado, curvatura, se ajoelhar.
Presta atenção, você pode estar dentro do ônibus, você pode estar dentro da tua casa, você pode estar no teu quarto, você pode estar de pé, contanto que o teu coração esteja curvado, ajoelhado perante ao Deus dos reis, Senhor dos senhores. E quem está sempre curvado perante ao Senhor, dá glória a Deus. Porque tem gente que muitas vezes está curvado, orando e adorando a Deus, mas o coração está altivo, está de pé. Dependendo da posição que você esteja, se você está sentado, se você está de pé, Deus tem que ver curvatura dentro do teu coração. Deus tem que ver que o teu coração está de joelhos perante a Ele. Amém ou não amém? A gente sabe que o acesso, durante o decorrer do Velho Testamento, da adoração mudou, do acesso a Deus mudou. Como eu falei nesse texto, bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, adorar, louvar, bendizer. A palavra quer dizer isso. Há uma entrega total quando você está na presença de Deus. E a gente vê que no Velho Testamento começou, e isso eu quero te explicar bem, o acesso foi mudando com o passar do tempo, tanto no Velho como no Novo, ao acesso a Deus. Então, do início, vamos colocar assim, no início, Deus em Gênesis, capítulo 2, vai gravando isso, ou vai anotando se você quiser. Gênesis capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: plantou o Senhor um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nela o homem que havia formado. Ou seja, Deus criou um jardim no Éden, e colocou o homem ali. E a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 3, em versículo 8, fala que na viração do dia, Deus vinha a se encontrar com o homem. O Criador junto com a criatura. Presta atenção, você não precisava orar, você não precisava clamar, você não precisava ofertar, você não precisava fazer nada. Deus vinha na presença do homem, Deus vinha na direção do homem, na viração do dia no Éden. Olha que coisa, antes do pecado. A gente tem no momento do Éden, nesse momento. Então, mas Deus tinha dito para o homem, presta atenção, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Você pode comer de todas as árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Ele comeu. Ele se separou do fruto da árvore. Ele podia ver, ele podia observar, ele podia até tocar, mas comer não. Senão ele certamente morreria. Por quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o mal se apresentou perante ao homem em forma de serpente. E o próprio mal, imperou, deu a ele conhecimento do bem e do mal, porque o próprio mal o incentivou, o induziu, o influenciou a isso. Houve a queda. Gênesis 3, versículo 22, a Bíblia fala o seguinte: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou para fora do jardim do Éden. Sabe o que Deus fez? Antes que o homem, já que ele caiu e ele foi tentado e aceitou, e a Bíblia fala, que antes que ele fosse diretamente na árvore da vida, porque se ele falhou na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente Deus já entendia, já sabia disso. Ele se tornou em conhecimento como um de nós. Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo fala isso. Eis que ele se tornou como um de nós. Antes que aconteça ele tocar, porque ele vai viver eternamente. Presta atenção, imagine um homem, eu e você, eternos. Mas só que é diferente de Deus, porque a influência foi satânica. Presta atenção, a eternidade foi alcançada por uma influência do mal, do inimigo. É diferente. Ou seja, o homem adquiria eternidade, já conheceu o bem e o mal, e iria adquirir eternidade, mas as bases deles, a essência dele, seria do mal. Imagine todo mundo nascendo eterno com essência maligna. Sabe por quê? Porque, meu amado, o inimigo tirou essa parte
que pertencia a Deus. Deus quer dar eternidade para todos nós. Presta atenção, a Bíblia fala dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não divide sua glória com ninguém. O inimigo pode até se levantar, o inimigo pode até querer induzir, mas amado, o plano de salvação pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem por ele e para ele. Deus não deixou que isso acontecesse, tirou o homem do jardim do Éden, porque, meu amado, todas as coisas pertencem ao Senhor. A adoração, o mundo, o homem, sua criação, todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus não deixou. Sabe por quê? Porque ele tinha um plano maior. Presta atenção, a Bíblia fala que Deus tem conhecimento do bem e do mal, mas ele não pode ser tentado pelo mal. O homem foi tentado pelo mal, imagina ele sendo eterno. Olha o problema, eu creio que nós nem existiríamos. Deus não ia permitir o homem existir, seria um grande problema. Imagina, influenciado pelo diabo. Você está me entendendo, glória a Deus? Mas presta atenção, Deus separou isso para um grupo de pessoas chamados filhos de Deus. Você está dentro disso, a eternidade chegou a você, alcançou você. É plano de salvação, é plano de Deus. Parte dele, não parte do inimigo, não parte das bases do inimigo. Aleluia! O Senhor deu e o Senhor tomou. É o Senhor que faz. A Bíblia fala bem claro isso, e eu trazendo o livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó em certo momento falou, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia continua falando no versículo 22, e Jó não pecou e não tomou falta nenhuma de Deus. Presta atenção, sabe o que Deus espera de você? Que você não peque, que você aguarde, que você entenda que tudo é dele, para ele são todas as coisas. Você pertence a ele, teus filhos pertencem a ele, tudo é para ele. Deus não divide nada com ninguém. As coisas que ele faz, os planos dele não podem ser frustrados. Imagina o diabo entrando, querendo dar eternidade ao homem. Com essência satânica, não. Agora entenda. Acesso a Deus no Éden era direto. Agora vem pós-Éden e antes da lei. Deus tinha acesso direto na viração do dia. A adoração era direta, o tocar a Deus era direto. Deus tinha planos para o homem, teve a queda. Gênesis 3:22. Deus expulsou o homem do jardim. Aí vem agora o pós-Éden. Agora a gente entra no pós-Éden. Forma de acesso a Deus. Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. A Bíblia fala que Caim ofereceu, né, as suas primícias do fruto da terra. Mas Abel ofereceu sacrifício e gordura. A Bíblia fala que Deus se agradou mais de Abel do que Caim. Entenda uma coisa. Agora, o homem para adorar a Deus precisava de oferta. Aquilo que era acesso exclusivo, que Deus vinha, você não precisava falar nada, Deus já vinha na viração do dia. Agora, para ter acesso a Deus depois do jardim do Éden, primeira coisa, precisa de oferta. Para Deus se manifestar, para Deus chegar até você, Caim e Abel mostra que precisa de oferta. A palavra oferta no hebraico quer dizer aproximar-se, para quem não sabe. Ou seja, para eu me aproximar de Deus, oferta. Não tem jeito, precisa ofertar. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que ele não aceitou de Caim? Porque a oferta, uns dizem duas coisas, tipo de oferta. Porque a de Abel tinha sangue, tinha gordura, entrega total, aponta para Cristo, cordeiro. Mas outros falam que devido ao coração de Caim, que não era um coração puro, tanto que ele cometeu o primeiro homicídio, a oferta dele não foi aceita. E em troca disso ele matou o seu irmão. Deus olha o interior do homem. E uma coisa que eu entendo, trazendo para nós aqui nesses dias, pessoas matam devido à atitude do coração e o tipo de oferta que nós apresentamos. Presta atenção, pessoas matam muitas vezes por causa do coração que não é bom, mas também do tipo de oferta que você e eu ofertamos. A Bíblia fala que o mundo nos odeia.
A Bíblia fala que nós seríamos rejeitados, criticados e apontados. Que tipo de oferta nós temos dado? Entenda isso. Agora, voltando, primeiro momento, Deus vinha na viração do dia. Segundo, agora para ter acesso a Deus e adorar Ele, você precisa de oferta. Continuando, veio um momento, surgiu mais um item para ter acesso a Deus e adoração a Deus. A Bíblia fala que Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão e Eva, foi um primeiro momento de invocação ao Senhor. Gênesis 4:25 diz: Sete teve um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, para eu ter o acesso a Deus, para eu poder adorar a Deus. Agora, olha só quanta coisa mudou. Eu preciso de oferta, eu preciso de clamar. Invocar quer dizer clamar em tom alto, glorificar a Deus. Por isso que eu não gosto que quem entra na casa do Senhor para de ficar de boca fechada. Quando você clama, quando você invoca o nome de Deus, algo acontece. Ele se apresenta, ele vem. Entenda isso. Então, para eu ter agora a Deus, acessar a Deus, eu preciso de oferta, que quer dizer aproximação no hebraico, e eu preciso agora invocar a Deus. Aí depois disso, a forma outra de acesso, você vai vendo uma evolução. Veio agora momento de Noé, Gênesis capítulo 6. Noé, a Bíblia fala que Deus iria exterminar a raça humana devido ao pecado, mas a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé, e a Bíblia fala que Deus caminhava com Noé. Olha que coisa tremenda. Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 9, diz que Deus andava, Noé andava com Deus, meu amado. E por causa dele, veio aquela situação da arca, Deus, ele ficou, veio a inundação, o mar tomou tudo, matou todos os seres viventes, só poupou a família de Noé. E no momento que ele desce da arca, a Bíblia fala que ele levantou um altar de holocaustos a Deus. Ou seja, para ter acesso a Deus, agora eu preciso de oferta, agora eu preciso de clamor, e agora eu preciso de altar. Olha como as coisas mudam. Antes Deus vinha por Ele mesmo, por si próprio, você não precisava. Agora eu preciso de ofertar, agora eu preciso de invocar, e agora eu preciso de altar. O maior levantador de altar que a gente olha assim foi Abraão. Abraão levantou. E tem um outro tipo de adoração que veio de Abraão levantando o holocausto. A Bíblia fala que Abraão deu do dízimo, que é outra forma de adoração. Mas a forma básica, principal, é agora ofertar, invocar e altar. Isso no período do Éden, até antes da lei. Veio a lei, veio Moisés, 10 mandamentos. Olha como é que as coisas mudam. Agora, para ter acesso a Deus, para adorar a Deus, tem a lei, tem os mandamentos. E agora, Deus anda em tenda. Ou seja, para eu ter Deus, para eu acessar a Deus, eu preciso de oferta, eu preciso de invocar, eu preciso de altar, e eu preciso de um lugar. A Bíblia fala que veio, em Êxodo capítulo 25, veio o tabernáculo de Moisés e tenda de Davi, em 1 de Crônicas 15. Daí em 1 de Crônicas 6:32, Salomão edificou o templo, direcionado pelo seu pai, porque a Bíblia fala que o Senhor falou que ele andava em tendas, ele não tinha um lugar fixo. Construiu-se agora um templo fixo no Monte Moriá. Antes era a tenda de Davi em Sião, agora no Monte Moriá tem o templo do Senhor, fixo. Para eu adorar a Deus agora e ter acesso, eu preciso primeiro sempre ofertar. Eu preciso invocar, eu preciso ter altar, e eu preciso ter um lugar para Deus se manifestar e Deus ficar. Se colocou-se, a arca da aliança dentro do templo, assim como andava na tenda, mas era dividido em 3 partes principais. Presta atenção nisso. Era o átrio, que era o pátio, era o santo lugar, ou lugar santo, e o santíssimo, santo dos santos. Santíssimo, Santo dos Santos, a qual só o sacerdote podia entrar uma vez por ano para limpar os pecados do povo.
E o restante, pastor? O santo lugar ficava os sacerdotes normais e os levitas. E o átrio, ou o pátio, que era a primeira parte, ficava todo o povo. Olha que coisa tremenda. Salmos capítulo 100, versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o teu nome. Ou seja, o povo entrava dentro do átrio bendizendo, louvando, glorificando, exaltando dentro do templo. Eu quero dizer uma coisa para você: hoje as coisas mudaram, hoje a oferta perfeita foi dada, hoje Jesus morreu na cruz, hoje, aleluia, Ele morreu, Ele escolheu você como templo do Espírito Santo. Hoje você carrega o altar, hoje a oferta está aí. Movimento oferta, sai do átrio e entra no Santíssimo. Sai do átrio, entra no Santíssimo. Sai do átrio. Presta atenção, as coisas mudaram. Antigamente o povo ficava dentro do pátio, amado, glorificando, exaltando. Hoje você é templo, hoje o altar está dentro de você. A oferta perfeita foi dada, está na tua mão. Porque tem crente que está dentro do átrio e não entra no Santos dos Santos? Porque tem crente que fica na periferia e não entra na presença? Por quê? Por quê? Amado, a maior oferta foi dada. A oferta perfeita foi entregue. A oferta perfeita que cobre todas as coisas, todas as outras ofertas que foram criadas, seja holocausto, seja oferta de manjares, seja oferta de libação, seja ouro, seja prata. Jesus se deu por você, Jesus se deu por mim. A oferta é perfeita, o altar está lá, o templo está aí. Entrega o que Deus espera de você. Entrega, meu irmão. Entrega a perfeita adoração. Deus está esperando a entrega do povo. Muito crente que entrou na casa de Deus, se batizou, caminhou com Cristo, e depois só ficou pelos átrios e nem entra na presença. Se apresenta perante a Deus muitas vezes da igreja, mas com o altar vazio. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus, cadê a oferta perfeita? Não está lá no altar. Se não tem oferta, não tem altar. Se não tem altar, não tem o que invocar. E se não tem o que invocar, para que templo? Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Você está me entendendo? Isso é muito sério. As coisas mudaram. Amado, em todo tempo Deus espera a oferta. Em todo tempo a oferta tem que ser entregue. Em todo tempo, independente de que você está passando na tua vida, você é templo do Espírito Santo. O altar está aí, a presença de Deus está aí. Jesus morreu por você, o Espírito Santo está aí. A oferta perfeita está dentro de você. Mas Deus espera que você entregue todo dia. Todo dia, a Bíblia fala que o sumo sacerdote entregava oferta de sacrifício a Deus. Veio a oferta perfeita, Cristo, em vós, a esperança da glória de Deus. Agora Cristo caminha com a gente, e a gente não apresenta o que Deus espera. A gente tem que ofertar o melhor que nós temos, todos os dias, que é Cristo. Nós precisamos entregar o que é de melhor. Presta atenção, o que precede a adoração é a fé. Hebreus 11, versículo 26, 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé precede a adoração. A fé precede, a nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós precisamos ter a fé para movimentar a adoração, a perfeita oferta.
A perfeita oferta tem que ser dada todos os dias. E muitas vezes a nossa fé é provada. Nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por pressões. Nós passamos por situações. Mas, amado, quanto mais um crente passa por situações difíceis, mais ele é, às vezes, espremido, passa por momentos difíceis, mais ele busca a Deus, mais ele quer representar a Cristo, mais ele busca a face, mais a oferta sai perfeita dele. É isso que Deus espera de você. E muitas vezes Deus prova. Muitas vezes são os momentos mais difíceis que nós entregamos as ofertas mais perfeitas. E eu tenho uma coisa para dizer: independente que você está passando, independente do momento que você está passando, independente da pressão que você está passando, eu oferto o meu melhor a Cristo. O melhor que eu sou em Cristo, eu entrego em nome de Jesus. Eu preciso entregar. Eu não sei o que você passa. Eu não sei a pressão que você está passando. Eu não sei o momento difícil. Eu sei sim que todos os dias nós temos que entregar o melhor, a melhor oferta. Deus espera isso no altar. Nós precisamos resplandecer Cristo. Nós precisamos entregar Cristo. Nós precisamos entregar Cristo na oração. Nós precisamos entregar Cristo na fala. Nós precisamos entregar Cristo na adoração. Nós precisamos entregar Cristo nas ações. É isso que Deus está esperando da gente. É isso. É isso. A oferta perfeita foi dada. Habita dentro de você tudo isso. E muitas vezes a gente não sai do átrio. Muitas vezes a gente vem à igreja de vez em quando. Muitas vezes você nem aparece. Muitas vezes você não aparece nem para dar um glória a Deus, louvado a Deus e aleluia. Muitas vezes você não entra nem em seu quarto. Você está no átrio, tendo acesso ao Santíssimo. E muitas vezes a gente não mostra, não coloca perante o altar o que Deus está esperando da gente. Reconhecimento, glorificação, sacrifício, momento com Ele e entrega. É isso que você tem que entregar no teu altar. Isso é adoração, meu irmão. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente murmura, muita gente a gente reclama, muita gente às vezes a gente vem no culto só para dizer que veio o culto. Muitas vezes, sabe, amado, tantas coisas acontecem e o altar está vazio. Você entra, se apresenta, mas não entregou o seu melhor a Deus, e Deus está esperando, porque o melhor Ele entregou por você e por mim, o próprio Filho. Deus entregou o melhor que Ele tinha, e Ele espera o teu melhor em nome de Jesus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus está esperando isso do povo dEle. Você é o templo, dentro de você está o altar. Dentro de você Deus espera o invocar e o clamar. Dentro de você Ele espera a perfeita oferta funcionando no altar. E a gente não faz nada. Sabe o que está acontecendo hoje? Em muitos cultos, e isso é uma verdade. Eu escutei um pastor falando esses dias na rádio, só um trechinho que eu escutei, porque eu trabalhando. Hoje nós estamos vivendo cultos dopamínicos. Aí eu entendi, que eu não peguei tudo, mas sabe o que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que atua no cérebro, que leva o homem a ter motivação, a sentir prazer, a ter experiências prazerosas, a ter recompensa. Ou seja, meditação te dá prazer, exercício te dá prazer, o que você quer comer de gostoso te dá prazer. Então ele procura cultos muitas vezes para pular, para dançar, e fica lá para receber alegria, tudo físico, e o altar está vazio. Porque na verdade ele procurou um culto mais para pegar e não para entregar. Isso eu estou tirando as minhas razões. Hoje tem muita gente que vai à igreja que enche, a igreja que bomba, mas para pular e para dançar e para se alegrar, e Deus está esperando entregar, e a pessoa só toma aquele momento dopamina, aquele momento de pular, de dançar, totalmente físico, nada espiritual. E o altar continua vazio. Porque todo culto para Deus, Ele está esperando a tua oferta, porque Ele ofertou o melhor por você e por mim. Então todo tipo, na Bíblia,
de entrega exige oferta, porque a própria palavra diz oferta é aproximação. Deus, ele pegou o melhor para ofertar, ou seja, para aproximar o homem de Deus. E já que você é templo, você precisa ofertar a Deus o seu melhor. Em Cristo, a forma como você anda, a forma como você fala, a forma como você adora, a forma como você busca, é isso que Deus está esperando de você e de mim. Isso é entrega da oferta. E muitas vezes nós retemos para a gente. Muitas vezes nós não lembramos disso. Muitas vezes a gente só pula e dança e entra da mesma forma e sai da mesma forma. Muitas vezes o Senhor está esperando o reconhecimento do que Ele é, pelo que Ele fez, e você só vem para buscar. Nós precisamos entregar o que Deus está esperando da gente. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. É isso que você é. Você recebeu de Cristo e você entrega teu melhor em nome de Jesus. Deus espera isso da gente. Isso é adoração, meu irmão. Isso é adoração. A adoração não são palavras vagas, palavras que saem da tua boca só para dizer que você veio ao culto, mas a tua cabeça está em chegar e conversar com teu amiguinho lá na cantina. A tua cabeça só para dizer que entrou na igreja, ou então veio com uma lista de pedidos. Deus está esperando uma entrega total. Glorifica, exalta, aleluia, pula, dança, faz o teu melhor para Deus. Nós precisamos fazer para Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí você vai falar, pastor, olha só, antes Deus vinha na viração do dia, agora, até hoje, nós precisamos de ofertar, nós precisamos de clamar, nós precisamos de ter um lugar com Deus. Nós precisamos de altar. Não adianta você dizer que Cristo existe se você não oferta da forma que Ele espera. Porque Deus não aceita oferta pela metade. É holocausto, é entrega total. Ou seja, você entregar a Cristo pela metade, você está no átrio, não saiu, você não entrou no Santíssimo. Você tem que entregar todo o teu ser a Ele. Que a Bíblia fala que para Ele são todas as coisas. A Bíblia fala que você não pertence mais a você mesmo. Você pertence ao Senhor. Deus não aceita nada pela metade. Entenda isso, meu irmão. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Eu quero que você saia mais crente daqui do que entrou. Nós precisamos melhorar a nossa adoração pelo que Jesus fez. Ele é a perfeita oferta. Não adianta você falar que é tempo do Espírito Santo e falar que Cristo existe, eu me batizei nele. Se você não entrega o melhor, se você não entregar o melhor, a tua oferta não é aceita. Vista de Caim. Caim não foi aceito. Foi aceita a perfeita oferta, a entrega total de sacrifício. Ou seja, nem toda oferta Deus aceita. Não adianta você falar que tem um altar e você é templo, se a tua oferta é pela metade. Que a Bíblia fala que a oferta Ele rejeita assim, visto em Gênesis 4. Nós precisamos entregar o melhor a Deus. Quando entra na presença do Senhor, louve a Deus. Quando glorifica, não é para cantar, glorifica a Deus. Aleluia! Se é para participar, se é para trabalhar, trabalhe, faça o teu melhor a Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. Isso é a perfeita oferta que Deus espera no altar de adoração. Nada pela metade. E quem faz o ambiente é você, não é o altar. Eu escutei uma mulher falar isso dentro do carro para mim. Eu estava dirigindo nesses dias. Quem sabe eu rodo de Uber em certos horários. A mulher falou que morava num lugar muito difícil, muito violento. Mas ela falou, graças a Deus, sabe por quê? Porque eu entendi. Quem faz o ambiente, quem faz o local sou eu. Ai, presta atenção. Quem faz o ambiente de adoração, quem faz o mover, quem faz o local, é você. Aqui simplesmente abre o céu, mas é você que movimenta o templo. O templo é você que oferece a melhor oferta, é você que levanta o altar, é você que clama e que canta. Se você não fizer isso, o altar não pode fazer por você. Você está no átrio, você não entrou no Santíssimo.
Dê o seu melhor ao Senhor, porque Ele deu o melhor que Ele tinha por você e por mim. Você pode dar glória a Deus? Você pode exaltar o nome dEle? Você pode dar uma salva de palmas? Olha só como as coisas mudaram. Antes Ele vinha, agora precisa ofertar, precisa clamar, precisa ter um lugar para estar. E Ele escolheu você como esse lugar. Então Ele acredita que dentro de você tem um altar e tem a melhor oferta ali. E da tua boca vai sair o perfeito louvor e o perfeito clamor. Está na Bíblia. Se a gente tem que entender a Bíblia de uma forma espiritual. Vamos ficar de pé. Vem para cá, minha instante. Como eu falei, o ambiente quem faz somos nós. É você que movimenta o ambiente. Se você é templo do Espírito Santo, se tem altar aí, se tem clamor ecoado da tua boca, se você reconhece quem é Cristo na tua vida, oferece o melhor em Cristo que Ele está esperando essa noite, glorifica Ele, exalta Ele, entrega o teu melhor, meu irmão. Em nome de Jesus, dá glória, exalta, dança, pula, vem na frente aqui, faz o teu melhor, mostra que você existe, chama a atenção de Deus para você e da tua oferta. Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a de Caim, meu irmão. Muito crente está entregando pela metade. Muito crente está vindo na igreja só para louvar, falar, pular, dançar. Mas o altar está vazio. Não canta, não clama, não entrega o que Deus está esperando. E a gente pode entregar o melhor. Não sei o momento que você está passando, mas se eu fosse você, viria aqui no altar para a gente glorificar e exaltar. Entrega o teu melhor hoje. Faz o ambiente mudar. Você que é o dono do ambiente. Aleluia, é você que faz a mudança, é você que movimenta o lugar, é você que transforma o que está dentro de você, é você que tem o cuidado do templo. Somos nós que temos que zelar pelo templo do Espírito, zelar pelo altar, zelar para entregar a melhor oferta, nada pela metade. Somos nós. Aleluia.